Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a história da inclusão. O tema deficiência ainda hoje tem muitas interpretações equivocadas que passam por caracterizações do senso comum e utilização de termos pejorativos. Já alguns recortes do assunto que se tornam aí regras gerais e são cultivados por boa parte da sociedade. Para que seja possível contribuir com a inclusão, é preciso estudar importantes documentos a esse respeito, além de ouvir os que os próprios portadores de deficiência têm a dizer. A inclusão de pessoas com deficiência física é uma questão de direitos humanos que se desenvolveu ao longo dos séculos. Na antiguidade, a deficiência física, muitas vezes ela era mal compreendida, estigmatizada, com deficientes sendo excluídos de muitos aspectos da vida social e cultural. Contudo, com o iluminismo e os movimentos dos direitos humanos no século XVIII, começamos então a ver mudanças, na maneira como a sociedade lidava com a questão da deficiência. Então, os direitos das pessoas com deficiência, eles passaram sim a ser reconhecidos e protegidos, levando aí a um maior entendimento e aceitação. Pessoal, no século XX foi um marco aí na luta pela inclusão. Em muitos países, o movimento dos direitos das pessoas com deficiência ganhou força, lutando por igualdade de acesso e também por oportunidades. As organizações para pessoas com deficiência surgiram, promovendo a conscientização e defendendo mudanças políticas. A legislação internacional, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU de 2006 também foi fundamental para promover a inclusão em uma escala global. Estas leis, elas estabeleceram um padrão para os direitos das pessoas com deficiência, exigindo que os países ali tomassem medidas para promover a inclusão e, claro, a igualdade. Então, a tecnologia também tem sido aí uma grande aliada com o advento de próteses avançadas, cadeiras de rodas elétricas, softwares de leitura de tela e muitas outras inovações à mobilidade e também à independência das pessoas com deficiência física, que tem aumentado exponencialmente. A Convenção de Guatemala, então, ela trata-se ali de uma restrição física mental ou sensorial de natureza permanente ou transitória que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada aí pelo ambiente econômico e social. Então, a Convenção Interamericana, com o propósito de eliminação das diversas formas de discriminação contra portadores de deficiência de 1999. De acordo com o parecer, o número 2 de 2001 do Conselho de Educação, os alunos que apresentam necessidades educacionais especiais são aqueles que demonstram, durante todo o processo ali educacional, claras dificuldades de aprendizagem ou até limitação no processo de desenvolvimento. Então, essas características, na verdade, elas dificultariam o acompanhamento das atividades curriculares, pois possuem limitações vinculadas a causas orgânicas específicas ou até relacionadas às condições, às disfunções, às limitações ou também deficiências. Ainda é consideravelmente pequena a presença de crianças e adolescentes com alguma deficiência em escolas regulares. O IBGE afirma aí que há 6 milhões de crianças e adolescentes portadores de algum tipo de deficiência. A instituição escolar, de qualquer nível, principalmente da educação básica, ela deveria aí cumprir o seu papel como sendo um espaço sociocultural em que as diferentes realidades se cruzam e, portanto, um espaço privilegiado de cidadania. No entanto, precisa ter aí condições para isso. O problema, então, está no indivíduo. Nesse contexto, passa a ser usada aí a concepção de classificação dos alunos como bons, como médios e também
fracassados. Historicamente, para quem não se enquadrava no critério de normalidade, foram criadas classes especiais, ou seja, um espaço para aqueles alunos que apresentassem um grau de deficiência que permitisse ser educável, já que não conseguiram satisfatoriamente ser atendido em classes escolares comuns. Quando não havia aí um serviço especializado para isso, muitas vezes o encaminhamento ele acabava sendo feito pela diretora da escola ou até mesmo pela própria professora, sendo que não são profissionais especializados para isso, não é mesmo? E aí, um motivo para uma criança ser apontada pelo professor para a avaliação de especialista era justamente a sua permanência de pelo menos 2 anos na mesma série ou as suas sucessivas reprovações. Na contemporaneidade, se torna necessário, claro, encaminhar uma criança no início de suas atividades escolares, desde que os professores ou a família suspeitem de que algo está comprometendo o seu desenvolvimento escolar ou até socioafetivo na convivência social. Muitas vezes, a ida de um aluno para a classe especial era tida como um alívio, para o professor que não sabia lidar com aquela situação que se apresentava por ter pouca ou nenhuma orientação para trabalhar com este aluno. Então entra aí a questão da falta de conhecimento sobre o assunto, podia fazer com que o professor se confundisse e até achasse que era uma deficiência mental com problemas de comportamento ou aprendizagem. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e de se inscrever no nosso canal no YouTube, ok? Espero vocês por lá. Até mais, pessoal!